E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa das frases mais curiosas e até paradoxais da literatura de sabedoria. A ideia de que o medo pode ser, na verdade, a base do conhecimento. Tudo começa com esse versículo bem famoso do livro de Provérbios. É a pedra fundamental, sabe? A declaração que serve como ponto de partida para uma vida de verdadeiro entendimento. E aqui está o pulo do gato que a gente vai tentar desvendar. Parece meio contraintuitivo, não é mesmo? Como é que uma emoção que geralmente paralisa a gente pode ser o alicerce de uma virtude que nos liberta? Vamos investigar isso? Ok, para a gente começar a entender essa aparente contradição, primeiro a gente precisa dar uma olhada mais de perto na própria palavra medo. Será que ela significa o que a gente pensa que significa? A teologia e a filosofia, ao longo dos séculos, fizeram uma distinção que é, olha, crucial. Elas nos dizem que existem tipos diferentes de medo, e essa diferença é a chave para desvendar esse enigma de Provérbios. Então, vamos analisar a principal distinção que os teólogos fazem. Isso aqui já ajuda a clarear muito essa ideia. Primeiro, a gente tem o que é chamado de medo servil. Pensa assim, é aquele medo mais básico, sabe? O medo de ser pego, o medo do castigo. É a ansiedade que um prisioneiro sente na frente do seu carrasco. A obediência, nesse caso, não vem do amor ou do respeito, mas do puro pavor das consequências. E aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado, o medo servil, que é motivado pela punição e gera ansiedade. Do outro, o que a gente chama de temor reverente, que nasce do amor e do respeito. Um se baseia no poder, na autoridade, enquanto o outro floresce no amor e na confiança. São duas realidades completamente opostas. Mas para ir ainda mais fundo, a gente precisa ir além das traduções e buscar o significado lá na língua original do Antigo Testamento. A palavra hebraica em questão é irá, e é aqui que o conceito se expande de um jeito incrível. Irá não é só medo, é um termo muito mais rico que inclui respeito profundo, reverência, adoração e até um tipo de tremor que a gente sente diante de algo que é absolutamente grandioso. Para entender melhor, tenta imaginar como seria estar na presença de um rei ou de uma rainha que é imensamente poderoso e respeitado. Claro, existiria um elemento de receio ali, mas ele estaria misturado com uma admiração e um respeito profundos pela majestade daquela pessoa. Isso já se aproxima do sentimento de ira. Ou numa escala mais pessoal, pensa naquela emoção complexa que uma criança sente por um pai ou uma mãe que ama e reverencia muito. Existe amor, existe confiança, mas também existe um medo saudável de desapontar essa pessoa. As fontes dizem que são como dois lados da mesma moeda. E talvez a analogia mais poderosa seja esta: a vertigem que a gente sente ao olhar para um céu todo estrelado. Não é um medo de aranha, um medo de perigo. É aquele desconforto que vem ao tentar entender algo tão vasto que nos faz sentir pequenos e até insignificantes. Isso é irá. Essa experiência de admiração e tremor tem um nome no estudo da religião e nos ajuda a entender a psicologia por trás do temor do Senhor. O teólogo e filósofo Rudolf Otto criou um termo para descrever o coração da experiência religiosa, o numinoso. É aquilo que está além do racional, do ético, do moral, é a experiência do sagrado na sua forma mais pura e, digamos, irracional. Otto descreveu essa experiência com uma fórmula que parece complicada, mas vamos quebrar ela em pedacinhos. Mysterium tremendum e fascinans. Primeiro é um mistério. É algo tão diferente da gente, tão totalmente outro, que a nossa mente simplesmente não consegue captar. Depois vem o tremendum, o aspecto que nos faz tremer. É avassalador, nos faz sentir pequenos, como pó e cinza. E por fim, o mais curioso de tudo, é fascinans, o fascinante. Mesmo sendo aterrorizante, existe algo que nos atrai, que nos cativa e nos puxa para perto. Então, o ponto crucial é este. A experiência luminosa é um paradoxo vivo. É encontrar algo que apavora e que atrai, simultaneamente. A mesma fonte que nos faz sentir pequenos é aquela que nos encanta de um jeito irresistível. Certo. Agora vamos conectar todos esses pontos e voltar lá para o nosso versículo do começo. Agora fica bem mais claro, né? O temor do Senhor, que fala Provérbios, não é aquele medo servil de punição. É experiência profunda e complexa de ira, essa mistura de admiração, respeito e tremor, que é a própria essência do sentimento luminoso de Otto. O estudioso do Antigo Testamento, Bruce Waltke, resume isso de um jeito brilhante. Ele define o temor do Senhor como essa reverência afetuosa.
A imagem não é de um escravo se encolhendo, mas sim de um filho amado, ouvindo com atenção a orientação de um pai sábio. Isso nos leva à aplicação prática. O resultado dessa admiração toda não é paralisia. Pelo contrário, é uma reorientação completa da vida. É escolher alinhar a própria vida com uma realidade maior, com base num respeito profundo e não na ansiedade. E é exatamente por isso que é o princípio da sabedoria. A palavra princípio aqui não significa só começo, mas sim o alicerce, a fundação. Sem essa percepção da nossa pequenez diante de algo vasto, misterioso e fascinante, a verdadeira sabedoria não tem onde se apoiar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. No nosso mundo, que tantas vezes foca naquilo que é racional e controlável, onde é que a gente ainda encontra essa experiência? O que ainda nos faz sentir essa mistura de pavor e fascínio, nos lembrando de que existem mistérios muito maiores do que nós?